Agora, nós vamos passar a palavra para o nosso professor Bruno. Ele vai nos falar que ele seja a boca de Deus aí, o nosso profeta hoje, enviado de Deus, diretamente de Deus para nós. Por favor, professor. Obrigado, uma boa noite a todos. Um feliz sábado. É um prazer e uma honra, poder falar da palavra de Deus. Deus nos usa. Eu não sou merecedor, como a gente bem conhece, um vaso, um vaso quebrado, e Deus ainda consegue usar. Então, louvado seja Deus. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, o tema que eu vou tratar hoje. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Tá, ok. Libera para mim um compartilhamento para eu poder colocar a tela aqui para vocês, por favor. Deixa eu ver. Não libera. Consegue liberar o compartilhamento? Um instante, Bruno. Já estou liberando. Apareceu aqui. Acho que já consigo já. Eu já coloquei, Bruno. Obrigado. Aí, agora sim. Muito bem. Olha que título. Pesado, né? Essa palavra aqui significa ano horrível. Annus horribilis. Uma expressão do latim que significa ano horrível. E eu vou destrinchar um pouco aqui o que eu quero trazer para vocês hoje. Deixa eu arrumar aqui a minha tela primeiro. Eu vou abrir aqui o texto de Jó, no primeiro capítulo, Jó 1, de 1 a 22. História bem conhecida de Jó, né? E diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono, e aí fala, a quantidade ali, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos, na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Verso 12. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu lhe escapei para contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados.
a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Uma tremenda de uma história, muito triste, né? Pesadíssimo o que aconteceu, né? com Jó. E aí eu faço essa pergunta, né? Quão terrível foi esse ano para Jó, né? Na verdade, isso aí aconteceu em pouco tempo, né? O relato fala que é um acontecimento que vai chegando o mensageiro avisando acontecer essa tragédia e aparece outro e diz aconteceu essa e por fim a morte de todos os filhos de Jó. Quão terrível foi esse dia para Jó, né? Nem ano, eu coloquei o ano aqui porque é o tema que eu vou tratar com mais ênfase aqui no sermão. Mas eu não faço ideia porque olha que perdas terríveis, né? A gente lê o relato e fica estupefato. Em 1992, a rainha da Inglaterra, ainda a atual rainha da Inglaterra, né? A Elizabeth II, ela viveu uma experiência muito conturbada nesse ano. Vários acontecimentos ruins ali atingiram o seu núcleo familiar, o seu governo, e ela vai dizer assim que o ano foi 1992. Era o aniversário dela de 40 anos que ela estava no trono da Inglaterra. E aí, na hora de fazer o discurso, ela falou que aquele ano não tinha sido muito bom, não tinha sido nada agradável. Então tá aqui a fala dela. 1992 não é um ano para o qual olharei para trás com puro prazer. Nas palavras de um dos meus correspondentes mais simpáticos, acabou por ser um annus horribilis. Ou seja, ela disse que 1992, para ela, para a família dela, para o governo dela, foi um ano horrível. A gente acabou de ler, acompanhar o relato de Jó, que teve um momento terrível, né? Perdendo tudo, sendo tudo arrancado dele, né? E os eventos aqui que aconteceram com a rainha, a nível de curiosidade, não vou ler todos, depois eu posso disponibilizar o arquivo para quem quiser, e aí você com calma pode ver também os versos e todas as informações aqui. Então, nesse ano de 92, seguindo a linha ali do começo do ano até o fim, tem separação do filho do príncipe Andrew, que era o filho dela, se separou 19 de março. Aí tem o divórcio da filha dela, chamada Ana, em abril. Em abril também tem o suicídio de um sobrinho da rainha Elizabeth. Tem a publicação de um livro lá escandaloso sobre a princesa Diana, que na época ainda era casada com Charles, né? Publicações de fotografias aí complicadas da duquesa de York. Aí mais escândalos da Diana e o casamento dela que estava indo para o buraco, praticamente já tinha ido. Atacam ali a rainha com ovos, quando ela vai lá na Alemanha, um grupo de protestantes vai lá e não aceitam a presença dela, e vão alvejar ali o carro ali, e o grupo da rainha. Você tem um incêndio no castelo de Windsor, em novembro, Windsor, e a separação, por fim, em dezembro, do casal Charles e Diana. Tudo isso aconteceu em 92. Tinha até umas outras coisas que eu deixei de fora. Então foi um ano complicadíssimo para a rainha. Ela encarava que aquele ano tinha sido um ano terrível. Né? Um ano terrível. Essa expressão ela é mais antiga, né? Eu não vou me aprofundar tanto, mas ela foi cunhada entre os anglicanos. Tá? Então os anglicanos, os ingleses, né? Na década de 70 do século XIX, em 1870, eles tinham considerado esse ano como um ano terrível. E eles escreveram porque vários acontecimentos ali ocorreram nesse ano. Por exemplo, uma guerra entre os franceses e os prussianos, e a Europa estava vivendo várias e várias décadas de conflito, e quando parecia que a coisa ia acalmar, vinha mais uma guerra de proporções enormes, que essa guerra ela teve consequências que levaram à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais décadas depois. Isso aconteceu em 1870. Em 1870 você tem um massacre na China, onde o cristianismo ali, que estava se expandindo na China,
começa a ser perseguido por revoltas. Então você tem a morte de vários cristãos e católicos ali na China. E os anglicanos, os ingleses, consideraram esses vários eventos no século XIX, 1870, como um ano terrível, principalmente quando a Igreja Católica deu uma declaração, através lá do Papa Pio IX, sobre a infalibilidade papal, onde eles iam colocar que a Igreja, né, que o Papa, ele estava sempre certo nas suas deliberações, nas suas declarações. Então você tem a expressão mais antiga, que significa ano terrível, então que quando acontece de ter, né, várias situações ali catastróficas, as pessoas nomeiam aquele ano, e você sabe onde eu vou chegar com isso, né? Você tem vários outros exemplos aí de anos terríveis. 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. 1918, quando começa ali com força a gripe espanhola, que vai ali ser mais mortal que a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado no mesmo ano, 1918. 1929, a gente tem a crise, a grande crise, a quebra da Bolsa de Valores que afundou a economia. Você vê essa imagem dos Estados Unidos na época, pessoas na fila para comer. E o fotógrafo muito sagaz, né, tirou a foto mostrando aquele estilo, né, o jeito americano de ser, uma família ali próspera, feliz, e na frente uma fila de pessoas ali famintas, né? Então você tem 29 sendo um ano bem complicado. 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, mais coisas ali terríveis. Trazendo mais próximo da gente, alguns vão lembrar, né? 2004. Quem é que esqueceu? Eu não esqueci aquelas imagens do tsunami, aquele de 2004 que varreu a Indonésia e vários lugares ali do Oceano Índico, aquelas cenas terríveis de corpos, né? Depois das ondas aparecendo, boiando e destruição. Então você tem essa expressão sendo usada para alguns anos que, né? E o ano passado, 2020, foi e é considerado por muitos mais um ano ali horrível, né? Um ano de vários acontecimentos, e a gente sabe que uma das maiores causas para isso foi, né, o vírus, o coronavírus, que está ceifando a vida de milhares e milhares de pessoas, que tem prejudicado a saúde, o emprego, a estabilidade, que tem devastado, né? Nossa geração está vivendo por isso, colheremos os frutos, os traumas, né? Então, quando as pessoas no futuro olharem para o ano de 2020, elas vão lembrar de um vírus, né? De uma catástrofe ali, sanitária, de saúde, de vários níveis. Quão terrível foi 2020 para você? Imagino que muitas pessoas aí perderam, né, conhecidos, parentes, amigos. Eu estou falando aqui principalmente do coronavírus, mas tantas outras situações, porque não foi só o coronavírus que destruiu famílias, destruiu lares. Não, mas pelo número, pela quantidade, né, nós temos aí esse vírus maldito, o coronavírus. Ao mesmo tempo, nós temos ali a imagem de pessoas que foram, né, na frente ali da batalha, né, os médicos. Eu lembro que no começo mostravam essas imagens, os médicos ali que viravam. Eu lembro na Itália, né, quando começou forte na Itália, antes de chegar aqui no Brasil, os médicos estavam virando à noite, alguns estavam dormindo no hospital, desmaiando, e isso foi espalhando. Você vê ali os rostos, né, marcados pela máscara, né, por esse enfrentamento. Então você tem e tantas outras pessoas envolvidas, a igreja envolvida, pessoas ali tirando, né, do bolso para ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Muitos hábitos mudaram, né? Então você tem ali coisas que 2020 trouxe, transformou, né? Os cumprimentos, a distância. Eu peguei isso aqui da escola sabatina, né? Mas pense para tantas situações ali onde nós nos encontrávamos presencialmente na igreja, nos cultos, e agora essa distância, né? Através dessas plataformas, dessas tecnologias tão úteis, mas mudou tudo, né? De 2020 para cá. E aí vai, tantos acontecimentos. Até coloquei uma lista aqui que eu não vou nem parar para ver, mas você tem uma série de eventos ali em 2020, de catástrofe, de tragédias, de números ali alarmantes e cada vez mais que vão acontecendo, né?
Então, você tem ali vários e vários e vários eventos que ajudaram a transformar 2020 num anos horríveis, né? Um ano terrível. Tivemos notícias boas, sim, tivemos, mas a gente destaca, a gente pensa muitas vezes nas catástrofes, né? Você tem ali a ajuda humanitária, quantas pessoas que abriram mão do seu tempo, dos seus recursos para ajudar outras pessoas, para doações, né? Você deve ter visto várias campanhas, pessoas fazendo live, arrecadando dinheiro para comprar alimento, para pagar coisas para outras pessoas. Então você vê essa ajuda humanitária, a Adria, que foi mágica que eu peguei para representar, mas você consegue lembrar de tantas outras, né, exemplos, bons exemplos, né? Até peguei uma lista aqui de situações boas que aconteceram no ano passado, foi difícil encontrar, né? Peguei aqui, estava procurando ali nos sites, quando eu colocava coisas de 2020, só tragédia, só aflição. Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu ver. O número de elefantes no Quênia duplicou, né? Então, olha só, né? Já tinha aquela época lá que eu lembro, quando eu era pequeno, eu falava, os elefantes daqui a pouco vão estar extintos. Então, graças à preservação, ao cuidado, você tem animais ali, né, sendo cuidados e se multiplicando, isso em 2020. Na Grã-Bretanha, você tem aqui as árvores, né, crescendo, chegando ali ao tanto de plantação de árvores quando era na Idade Média. Então, você tem ali na África também, praticamente a poliomielite sendo erradicada. Isso aí tudo do ano passado. Bangladesh aqui você tem a queda no número de casamentos infantis. Existem alguns países que essa situação acontece, né, em números astronômicos, e você tem uma queda no mundo. Menos crianças têm morrido no mundo. Você pega os dados da década de 1960, olha só, 1 em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos. E agora esses números são o quê? 24 de 25 sobrevivem. Então você tem números muito melhores, tá? E aí você vai. Os refugiados que saíram das suas, né, por causa da guerra, principalmente a guerra da Síria e tantos lugares, foram lá para a Europa tentar oportunidade. E aí eu vi que o ano passado, milhares desses refugiados que conseguiram entrar na Alemanha estavam melhor de vida, né? Deixaram as suas terras para trás, a saudade, mas estão melhores economicamente, seus filhos na escola, na universidade. Então você tem ali, dá para encontrar as boas notícias, né? E aí vai. Existe uma outra expressão, pessoal. É a chamada Annus Mirabilis. Que significa ano maravilhoso. Então você tem essa expressão e ela foi usada menos do que a outra, né? Os anos horríveis. Você tem essa outra expressão do latim, Annus Mirabilis, anos maravilhosos. Essa expressão vem de um poeta, onde ele vai escrever na sua obra ali, dizendo do ano de 1666, que era um ano temido por muitos, porque era um ano que tinha ali no final dele o 666, né? Então, 1666. Aconteceram algumas tragédias nesse ano? Sim. A própria terra lá do poeta John Dryden. Londres teve um incêndio, um grande incêndio de Londres aconteceu nesse ano de 1666. Teve uma praga, as pessoas associavam ali o apocalipse, né? Olha, o final desse... Quem disse, né? Então olhavam para isso, né? Tentavam encontrar ali padrões. Teve uma epidemia lá na Inglaterra também, de peste bubônica, peste negra, matando ali 100 mil habitantes de 350 mil. Mesmo assim, o Dryden, ele escreve um poema dizendo que 1666 tinha sido um ano maravilhoso, Annus Mirabilis, porque ele pensou assim, olha, desse ano que tem esse número 666 e aconteceu isso, eu achei que ia acontecer muito mais, então graças a Deus foi só isso, então ele conseguiu enxergar coisas boas ali. Aí esse termo também foi criado. Outras vezes ele vai ser aplicado ali, por exemplo, quando você tem a descoberta da América, né? A gente está aqui hoje no continente americano, então você tem lá os europeus chegando, entrando em contato, e aí vamos dizer, olha, os espanhóis, foi um ano maravilhoso, por quê? Nós aumentamos nosso território, nossa riqueza. 1543, você tem ali o Copérnico, que vai olhar, estudar astronomia e fazer várias revoluções ali científicas, olhando para os astros, mudar a concepção de como se enxergava. Olha, não é a Terra que é o centro do universo, nem o Sol, olha, a coisa é diferente.
Então você tem essas revoluções, né, na ciência, na medicina também, na ciência, o Vesalius, que vai estudar anatomia, né, então que as pessoas antes que não podiam estudar os corpos, agora elas vão aprender como funciona essa máquina. E a medicina hoje, graças a Deus, né, tem aí crescido e se mostrado. E você tem Isaac Newton, naquele mesmo ano de 1666, o Newton, aquela história lá da maçã, né? Você já ouviu? Já que ele estava observando a maçã e caiu, e ele vai começar a estudar aquilo e desenvolver teorias ali, a da gravitação, estudo da óptica, né, das lentes e tantas outras coisas. Então você tem alguns, né, veja esse contraste, né? Alguns anos sendo taxados de horríveis, né, e outros de maravilhosos. E aí? Agora a gente está em 2021. 2021 será um ano horrível ou será um ano maravilhoso? Em Gálatas 4:4, a gente tem o verso aqui, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Lá atrás, há 2000 anos atrás, e aqui a Bíblia diz, né? Na plenitude do tempo, no momento certo, na hora certa, Deus enviou Jesus. Para ser o que aqui? Luz. Para iluminar as trevas. O mundo estava numa situação, imagina, se Jesus não tivesse, se Deus não tivesse mandado Jesus há 2000 anos atrás, como é que seria esse mundo hoje? Como é que seria a moral, a ética, que já andam tão destruídas, desconstruídas, como é que seria esse mundo? Então, Jesus foi mandado e foi luz enviada por Deus. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela. Só um pouquinho, que eu aqui não está conseguindo chegar o verso. Então, Lucas, capítulo 4, os versículos 16 a 19, falam assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus levanta, cumpre ali, né? Está dizendo ali, no meio de todos, que aquela profecia de Isaías, se não me engano, Isaías 61, estava se cumprindo naquele momento, e que aquele era o ano aceitável do Senhor. Jesus estava inaugurando ali uma nova era, né? Deixa eu só ver aqui, certinho. Isso. Jesus faz a sua primeira proclamação pública, entra numa sinagoga num dia de sábado, como era de costume, o próprio texto evidencia isso, lê ali a palavra, né, de Deus, e ele lê ali Isaías 61, fazendo então a sua apresentação ao povo, né, como o Filho de Deus. E ele faz essa menção, o ano aceitável do Senhor, que é uma menção, que é uma referência ao ano do jubileu, que você encontra lá no Antigo Testamento, em Levítico, mais precisamente Levítico 25, onde você tem aquelas, né, várias leis que vão ser estabelecidas ali ao povo, né, no deserto. Moisés então vai levar ali os estatutos dados por Deus, e vários desses. Você tem o ano do jubileu, né, que de 7 em 7 anos a terra devia descansar, e era considerado um ano sabático, e após uma sequência de 7 anos sabáticos, né, 7 vezes 7, 49, e quando chegasse então no 50º, ou seja, no ano 50, né, desses vários descansos sabáticos, era considerado o ano do jubileu. Nesse ano, então, você tinha as terras devolvidas, as pessoas então reaviam as suas terras que tinham sido vendidas por necessidade, as pessoas já podiam se libertar da escravidão, se tinham se vendido ali para poder pagar dívidas, para poder sobreviver a outra pessoa, então ela era liberta, e Jesus vem e cita, e não foi à toa essa menção ao ano do jubileu. Eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. E eu estou trazendo o quê? Libertação. Tanto que quando ele vai explicar ali, ele vai comentar, ele vai ler Isaías, o que está dizendo, né? Isaías você vê, olha, qual que é a missão de Jesus.
boas novas aos pobres, né? Anunciar aos cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. O ano aceitável do Senhor. Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. O som tá ruim. Tá muito baixo. Ah, estão falando que tá normal aqui. De repente foi alguma instabilidade na conexão mesmo. Mas qualquer coisa me fala, tá, gente? Então você tem essa menção ao ano do jubileu. Tem até um comentário aqui de um teólogo dizendo que Jesus aplicou tudo isso a seu ministério. O teólogo é o Warren Wiersbe. Desculpa a pronúncia do sobrenome. Jesus aplicou tudo isso a seu ministério, não em termos políticos ou econômicos, mas em sentido físico e espiritual. Sem dúvida, havia trazido as boas novas da salvação aos pecadores falidos e cura aos aflitos e rejeitados. Jesus havia livrado muitos da cegueira, da escravidão de demônios e de enfermidades. De fato, era um ano do jubileu espiritual para a nação de Israel. O ano aceitável, então, né? Que Jesus vai ali declarar, equivale ao ano no favor de Deus, é uma referência ao Messias, é o seu ministério. Né? É um novo período, é um tempo em que Deus quer agir, quer fazer, quer manifestar a sua graça diante dos homens. Em Isaías 61, que é o texto que Jesus vai ler, né? Que é o texto que ele vai apresentar ali sendo cumprido, né? Quando ele se levanta para ler diante ali dentro da sinagoga. E o texto é Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz assim, né? Você já leu, você já ouviu quando Jesus disse, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou para consolar os de coração quebrantado, proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Versículo 2, ele me enviou para dizer aos que choram, para proclamar o ano aceitável do Senhor, até que nós vimos. E ele, de propósito, quando ele se levantou para ler o texto na sinagoga, ele não leu essa última parte de Isaías, que diz assim, proclamar o ano aceitável do Senhor, ele falou, ponto, e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Então você tem Jesus aqui que proclama o ano aceitável do Senhor, que a misericórdia, a graça está aberta, mas que também é um Deus de juízo. É um Deus que vai ter o momento certo, o acerto de contas, né? O dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Jesus fala para aqueles judeus e para todos os outros ali, querendo a salvação deles, né? Em Desejado de Todas as Nações, na página 241, Ellen White vai comentar porque Jesus vai suprimir, né? Então diz assim, quando Jesus, na sinagoga, leu a profecia, deteve-se antes da final especificação relativa à obra do Messias, havendo lido as palavras, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus omitiu a frase, e o dia da vingança do nosso Deus. Isto era tão exato como o princípio da profecia. E por seu silêncio, Jesus não negou a verdade. Mas essa última expressão era aquela em que seus ouvintes gostavam de pensar e desejavam ver cumprida. Clamavam juízes contra os pagãos, não discernindo que sua própria culpa era ainda maior que a deles. Achavam-se eles próprios em profunda necessidade daquela misericórdia que recusavam aos gentios. Aquele dia na sinagoga, em que Jesus se ergueu entre eles, era a sua oportunidade de aceitar o chamado do céu. Aquele que tem prazer na benignidade, diz Miqueias 7,18. De bom grado os teria salvo da ruína que seus pecados estavam a convidar. Há 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra, proclamou que era o ano aceitável do Senhor, mas muitos daqueles que estavam ali não enxergavam, viam, mas não viam de verdade, né? Ouviam as palavras de Jesus, mas não estavam ouvindo de verdade, estavam ignorando. Aquele que inaugurara o ano aceitável do Senhor, Jesus, né, estava diante deles, mas eles não viam. Preferiam abraçar os seus pecados, sendo então eles condenados para o dia da ira de Deus. Você vê que Jesus tira essa última parte, né, porque era aquilo que eles gostavam de fazer, de acusar as pessoas, né? Olha, você é um pecador, você está condenado
para o juiz final, você vai ser punido, Deus, né, vai... E eles mesmos que eram aqueles que estavam condenados por não aceitar o ano, né, que Deus estava proclamando ali, que Jesus estava proclamando, de uma nova era de salvação, de redenção, o Messias ali presente. Gente, quando é o ano aceitável do Senhor? É hoje. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Ainda não veio, né? Jesus está lá, fazendo, né? Cumprindo a missão dele ali. Mas não fechou ainda, não fechou a oportunidade, ela não cessou, ela não acabou. Ainda hoje é o ano aceitável do Senhor. De nós levarmos essa mensagem de boas novas, daquilo tudo que Jesus disse, de libertar as pessoas presas da escravidão do mal, de Satanás, trazer uma palavra do evangelho, de graça. Olha, você está vivendo isso aqui, mas não é só isso. Gente, 2020 foi essa tragédia toda, mas não é só isso. Tem uma coisa maior. A vida não acaba aqui. E a morte tem sido tão presente para a gente nos noticiários, nos próxima, né? Nos familiares, nos amigos, nos conhecidos. 2020 pode ter sido um ano horrível. Mas há 2000 anos atrás, Jesus trouxe a salvação, a vida eterna, o ano aceitável do Senhor. Não importa 2021, 22, 23, 20 mil. Deus tem algo maior para nós. Eu não estou falando que é para você ficar sempre sorrindo, aconteceu tudo isso e eu vou ficar só. A Bíblia diz, tem hora que é para você chorar, tem hora que você ficar alegre, né? Você tem lá Salomão falando, estou parafraseando, mas é isso, né? Tristezas virão. Você viu o que Jó fez? A vida dele ficou em ruínas. Ele se lamentou, mas não culpou a Deus. Então nós temos aqui uma certeza. A esperança que no Senhor o dia virá. O ano aceitável do Senhor. Onde os anos ou dias terríveis não mais existirão. Pois estaremos com Cristo. Esse Éden tão almejado que não vivemos, mas almejamos. Queremos um dia estar ali, face a face com Jesus, né? E a história de Jó, eu li o começo, quando eu comecei o sermão com vocês, já estou quase terminando, pessoal, tá bom? Lá no começo, eu li o primeiro verso, o primeiro capítulo, né, de Jó. Você vê a cena ali, a tragédia, né? Caindo sobre em Cristo Jesus. E no último capítulo, né, de Jó mesmo, você tem ali, quando no final Deus desafia Jó, né, chama e fala, Jó, onde você leu o livro de Jó, você lembra dessa parte, né? Onde Deus fica, ó, Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Jó, onde você estava quando eu fiz essas coisas todas? Quando eu criei o mundo? Quando eu coloquei os pilares aqui, onde você estava? E Deus apresenta ali várias coisas para Jó. E Jó declara o quê? Antes, Jó 42:5. Esse Deus eu só ouvia falar, e agora eu vejo com meus próprios olhos. Jó tem a visão ali da encarnação de Cristo, do Deus encarnado. Jó está presenciando aquilo que a gente almeja tanto encontrar no céu. E se, com certeza, diante dessas situações todas que nós temos enfrentado, algumas pessoas muito mais, e não vale ficar comparando, a minha vida, só bem-aventurado, tanta coisa que eu tenho que eu não mereço e Deus me dá. Mas a gente está nesse mundo cheio de pedras no caminho, cheio de complicações, cheio de situações péssimas que vão deixar a gente triste,
sozinho, sem esperança, com medo, temeroso do que vai acontecer, dos desafios que virão, o que vai ser 2021. E como eu já falei para vocês, Jesus veio há 2000 anos atrás e o ano aceitável do Senhor começou. A esperança, as boas novas, do evangelho, de salvação, de graça. Mas você vê que Jesus também tem, né? E de punição, e de juízo, de acerto. E esses anos horríveis, que as pessoas aí dizem, tantos, né? Ah, tal ano. Eu usei alguns exemplos, dei alguns exemplos para vocês, ficaram para trás. O que serão essas lembranças nossas diante da eternidade? Então, anos horríveis, anos maravilhosos ficaram para trás. E a eternidade maravilhosa será o presente que Deus nos dará. É o meu desejo para vocês, que possamos, então, confiar em Deus, assim como Jó fez, né? Essa perseverança, se agarrar ali, não importa o que aconteça, Deus proverá e Deus é maior. E assim como eu falei, o ano, então, que Jesus anunciou ali, né? Agradável ao Senhor, há 2000 anos atrás, possa ser essa esperança de vida e salvação em nossa vida. Amém? Professor, ora por nós. Claro. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que tivemos aqui de reflexão, onde ouvimos da Tua palavra. Precisamos de Ti. Não somos nada sem o Senhor. Que o Senhor, então, possa nos dar poder, Espírito Santo. O Espírito Santo possa habitar em nossa vida. Que o Senhor possa nos dar esperança. Que quando olhamos para esse mundo, para as trevas desse mundo, para as complicações desse mundo, possamos lembrar que o Senhor tem um paraíso, um lar eterno reservado. E que cada dia mais, cada ano que passe, não importa se vai ser um ano maravilhoso, como as pessoas poderão afirmar, um ano horrível, anos serão horríveis, importa que vai ser um dia mais perto da eternidade, um dia mais perto do lar eterno. É o que te pedimos, agradecemos, nos dê uma boa noite de sono e um sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém.